Muito bem, você que nos visita nessa noite, mais uma vez, obrigado. Deixar uma palavra de saudação, de gratidão pela sua visita, né? Sinta-se bem em nosso meio, você está na casa de Deus, está na presença de Deus. E volte outras vezes, né? Faça parte dessa família, você é convidado, convidada a fazer parte dessa família, a família Batista Emanuel. Eu quero falar nessa noite, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre Ele porque tudo converge para Ele, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite. Por Ele e por causa dEle nós estamos aqui nessa noite. E Jesus foi um homem que atraía multidões, que tinha muitos seguidores disso, eu sei que talvez todos vocês saibam disso. Ele fazia muitos milagres e era também um grande pregador, um grande mestre, né? Era alguém que ensinava, e os seus ensinamentos até hoje, né, são ensinamentos conhecidos no mundo inteiro, quase que no mundo inteiro se conhece sobre aquilo que Jesus fez e sobre o que Ele ensinou. Mas eu queria convidar você a abrir aí na sua Bíblia, você que está com Bíblia aí, João capítulo 5, eu não vou ler nenhum versículo desse capítulo, só quero que você abra aí em João capítulo 5, nas Bíblias geralmente tem um títulozinho acima de cada assunto que começa, né, em cada sessão. Então, se você olhar aí no Evangelho de João capítulo 5, você vai ver que começa falando da cura de um paralítico, Jesus curando um paralítico. Essa é a história de um homem que já há 38 anos sofria sem poder andar, estava ali, né, num tanque, e o tanque de Betesda. Então Jesus vai lá e cura aquele homem. Na sequência, se você for lá para o capítulo 6, ele vai falar, o começo do capítulo 6 vai falar da multiplicação de pães e peixes. Uma grande multidão ali, de cerca de 5.000 pessoas estavam ali, e Jesus alimenta aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. É o milagre da multiplicação de pães e peixes, né? Então, essa história também é bem famosa, é bem conhecida. E se você observar em João 6:16, só o versículo, a partir do versículo 16 desse capítulo de João, é o texto que fala que Jesus andou sobre o mar. Ele vai ao encontro dos discípulos que estavam no barco e ele anda por cima das águas. Esse texto aí fala sobre isso. Os discípulos então viram, né, esse milagre, Jesus andando sobre as águas. No versículo 14 e 15, agora eu vou ler com você, João 6, 14 e 15, diz que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. A minha Bíblia é na tradução NVI, Nova Versão Internacional, né? Então tem várias traduções, às vezes tem palavras um pouco diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, a multidão, esse sinal que fala aqui foi da multiplicação dos pães e peixes, e viram e começaram a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E o versículo 15 diz, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, né, ou pela força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, a fama de Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, daquele sinal milagroso que ele fez de multiplicar os pães e peixes para alimentar aquela multidão, fez com que as pessoas então ficassem admiradas, e a multidão dizia, esse é o profeta que devia vir, vamos fazer dele o nosso rei, né? Vamos liderar aí, vamos promover uma rebelião. Lembrem que os judeus estavam dominados pelo Império Romano, então estavam ali sendo explorados e subjugados pelo Império Romano, e eles queriam fazer Jesus então o seu rei. Mas, se nós observarmos a continuação dessa história, vamos dar um pulo aí para o versículo 30, porque é a mesma história, eu vou só pular para a gente não ter que ler tudo, que é muita coisa, mas veja, no versículo 30, as pessoas fazem uma pergunta a Jesus. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Ora, mas a gente acabou de ler que eles viram o sinal da multiplicação dos pães e peixes, e agora a mesma multidão faz essa pergunta para Jesus. Mas que sinal você faz
para que nós possamos ver e crer em você. E aí, se você pular lá para o versículo 60, essa mesma multidão, olha o que diz aí. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E o versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja como as coisas mudaram rapidamente. Veja como dos milagres, da fama, o povo que queria fazer de Jesus rei, agora o povo diz: que palavras duras, que ensinamentos difíceis, duros, quem pode aceitar, quem pode ouvir? E agora diz que muitos dos seus discípulos, pessoas que já estavam seguindo Jesus há um tempo, agora eles abandonam, deixam de seguir Jesus. Então, eles fazem essa afirmação aí do versículo 60, né? Quem é que pode? Dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Quem consegue ouvir as palavras de Jesus? Palavras duras foram ditas ali. Que palavras duras são essas? A gente pode ver aí, vamos lá para o versículo 25. Vamos voltar aí para a gente entender um pouco melhor essa história. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então veja, a multidão comeu dos pães que Jesus havia multiplicado, e agora eles vão ao encontro de Jesus, procuram ele, encontram ele no dia seguinte a esse milagre, e aí eles perguntam, né? Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus, ele vai e já começa a falar as palavras que depois eles vão dizer são palavras duras. Ele diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais. É por isso que eles perguntam depois: que sinais você faz? Mas eles tinham ido atrás dele por causa do sinal, do milagre que ele havia feito. Quando Jesus fala: vocês me procuram não porque viram sinais para crer em mim, ele está falando que os milagres que ele realizava eram sinais de que ele era o Messias, de que ele era o Salvador, de que ele era aquele que Deus enviou para salvar a todos, para ser o Senhor e o Salvador. Mas aquela multidão não o procurava por esse motivo. A multidão o procurava porque viu os milagres, mas eles não entendiam ou não aceitavam que aqueles milagres eram sinais, eram a confirmação de que Deus havia enviado Jesus, de que ele era o Messias prometido, que eles há séculos, há gerações estavam esperando. Jesus era o que eles precisavam. Jesus era o que aquela geração precisava e Jesus é o que nós precisamos hoje. Jesus é a solução, é a salvação do nosso maior problema. E o nosso maior problema é o pecado. Todos os problemas que assolam a nossa sociedade, que assolam a humanidade, eles têm uma única raiz: o pecado. É o pecado, é a desobediência, é a rebelião contra Deus que causou, que trouxe todos os problemas que nós enfrentamos até hoje, ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade. Jesus é a resposta, é a solução de Deus para todos os nossos problemas. E o nosso maior problema é o pecado, porque ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus. E aquela multidão não entendia que os milagres eram uma confirmação de que Deus havia enviado o seu Filho para trazer salvação. Por isso Jesus diz: vocês me procuram, não porque viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então quem pode ouvir as palavras de Jesus? Pode ouvir as palavras de Jesus. Quem não quer Jesus apenas como um resolvedor de problemas, apenas como alguém que se busca só para solucionar os seus problemas.
O grande problema de muita gente ainda hoje é que não entendeu que Deus, que Jesus não é apenas aquele que vai solucionar nossos problemas aqui nessa terra. O que Jesus queria dizer àquela multidão e nos fala hoje também pela sua palavra é que o que Ele quer conosco não é apenas nos dar um emprego, não é apenas curar de uma doença, não é apenas isso. O que Ele quer conosco é salvar a nossa vida. O que Ele quer conosco é nos dar perdão dos nossos pecados. O que Ele quer conosco é transformar a nossa vida de dentro para fora, o nosso interior. O que Ele quer conosco é uma verdadeira vida de relacionamento, de comunhão com Ele. Por isso que Jesus, em João 10:10, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena, uma vida completa. A vida, você vai ver em todo esse capítulo 6 de João, que Jesus começa a dizer a eles: eu vim para trazer vida a esse mundo, vida eterna, vida com Deus. Então, nós aprendemos aqui que quem pode ouvir as palavras de Jesus é quem não quer Jesus apenas para resolver os seus problemas materiais. Quem não quer Deus apenas para lhe abençoar e lhe encher de coisas aqui dessa vida. A conhecida teologia da prosperidade, onde muitas igrejas, muitos pregadores estão aí pregando, e prometendo às pessoas: olha as promessas de Deus, Deus quer lhe fazer um vencedor, quer lhe abençoar, mas as pessoas estão muitas vezes buscando apenas uma solução para as coisas aqui dessa terra. Parece que ser abençoado, ser um vencedor, é você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, é uma pessoa que tem riquezas, é uma pessoa que acumula bens. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você olhar lá nesse texto de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando da nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, que Cristo nos dá essa vitória. Ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso ele diz: nós somos em Cristo mais do que vencedores. E aí, continuando, o texto vai nos falar no versículo 28 e 29. Aliás, aqui no 27, Jesus diz: trabalhem, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nós devemos trabalhar, nos esforçar para buscar a comida que permanece para a vida eterna. E aí no versículo 28, diz assim: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Deus quer que a nossa fé seja em Jesus como nosso Senhor e Salvador. É crer. Crer não é apenas acreditar, mas crer é confiar, colocar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, entendendo que Jesus é o Salvador de nossas vidas. É o que perdoa os nossos pecados. Que Ele é o nosso Senhor, é aquele que nós vamos seguir, obedecer. Isso é crer. E é isso que Jesus estava dizendo àquela multidão: a comida que permanece para a vida eterna, buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, conhecer aquilo que Deus quer para a sua vida, essa é a comida que vocês devem trabalhar, que vocês devem se esforçar para alcançar. Continuando a partir do versículo 30, aí eles perguntam, aquela pergunta lá, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? E eles continuam, Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Só para explicar a você, os judeus, a história do povo judeu, quando eles estavam lá no Egito, na escravidão no Egito, quando eles são libertos, liderados por Moisés, então Deus liberta eles, e nos 40 anos que eles passaram peregrinando pelo deserto, até entrar na terra prometida, a Bíblia fala que o maná, o que era o pão que Deus mandava do céu, para que eles se alimentassem. Então,
é essa referência que quando Jesus fala deles crerem nele, aí eles falam da referência lá de Moisés. Eles dizem, olha, nossos pais comeram maná no deserto. Eles falam dessa experiência. Mas Jesus então diz, olha, eu sou o pão. Não foi Moisés, foi Deus quem deu o pão aos pais, aos antepassados de vocês. Mas eles não estavam entendendo, para eles Jesus estava falando de um pão material. É tanto que eles vão e pedem, né, no versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí, eles não entendiam que Jesus estava falando de uma comida espiritual, que alimenta o espírito, que alimenta a nossa alma. Mas mais do que isso, o que eles estavam, quando falaram aqui sobre a experiência do povo lá, do que Moisés havia feito, eles estavam falando, em outras palavras, era como se eles dissessem a Jesus, nós temos uma religião, nós temos as nossas tradições, desde os nossos pais, nós seguimos a lei de Moisés. Em outras palavras, era isso que eles estavam dizendo. Por isso que Jesus disse, olha, não foi Moisés, foi Deus quem deu o pão aos antepassados de vocês. Mas então ele diz, agora eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem pode ouvir as palavras de Jesus é quem está disposto a colocar a sua fé em Jesus, e não na religião, e não nas tradições, e não nas obras humanas, naquilo que nós podemos fazer, mas confiar naquilo que Jesus fez por nós, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Confiar que Jesus é aquele que deu a vida por nós, e é aquele que nos salva, é aquele que de fato é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Mas o versículo 36, ele diz, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. É possível estar diante de Jesus, é possível ver os seus milagres, é possível inclusive experimentar, provar dos seus milagres, porque eles comeram dos pães e dos peixes. Mas é possível tudo isso e ainda assim não crer em Jesus. E ainda não ter uma fé verdadeira nele. E ainda não ter uma fé que coloca a sua confiança totalmente nele. Por isso Jesus disse, olha, como eu já lhes disse, vocês me viram, mas vocês não creem. O entendimento de vocês é que eu sou aquele que faz milagres, que resolve na hora das crises de vocês. Quantas pessoas ainda pensam assim? Quantas pessoas ainda estão colocando sua confiança, sua fé em Jesus apenas para isso? E quantos colocam na religião, nas tradições, nos rituais? Quantas pessoas que, se a palavra não for aquela que emociona, se o louvor não for aquele que faz chorar, que faz emocionar, muita gente às vezes nem observa o que está cantando, o que está ouvindo, apenas emoções, e aquele povo queria sinais, eles queriam sentir, queriam algo, e olha que eles já tinham visto. Mas o que faltava de fato era eles entenderem, Jesus é o Senhor, é o Salvador, e é o que falta para muita gente hoje também. Nós não podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança na religião. Vamos avançar para o versículo 51. Versículo 51. Essa conversa continua e Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, o meu corpo, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava usando de uma metáfora, né? Ele estava falando num sentido aqui figurado, simbólico.
É claro, é evidente, e essa informação é importante. Ele estava falando na sinagoga e era comum ensinar nas sinagogas. Era um lugar, era parecido com um templo, né? Mas não era um templo. Era como uma escola, onde se ensinava muito por metáforas, usava-se essas figuras para ensinar algo. E é claro, é evidente que não era comer literalmente o seu corpo e beber o seu sangue. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para esse texto é que Jesus está usando essa figura de linguagem de comer da sua carne e beber do seu sangue. O que ele quer dizer, a verdade que ele quer nos ensinar aqui, é que para crer nele, para ouvir as suas palavras, para seguir a ele, nós precisamos estar comprometidos, envolvidos com ele, assim como quando nós comemos, quando nós bebemos algo, quando nós nos alimentamos. Ou nós estamos comprometidos com ele nesse nível, ou então nós não podemos ser seus seguidores. Nós não podemos compreender a sua vontade. Ou nós estamos dispostos a comer, a nos alimentar da sua palavra, nos alimentar dele todos os dias, ou nós não conheceremos ele como de fato ele é. É isso que Jesus está ensinando. Por isso que ele usa essa figura para dizer: ou vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue, ou vocês não vão poder ter essa vida eterna. Ou o nosso envolvimento, o nosso comprometimento com Deus é nesse nível de termos a necessidade de todos os dias buscar Ele, todos os dias estar em comunhão com Ele. É de entendermos que se a gente não se alimentar dEle, se a gente não buscar a vontade dEle, se a gente não buscar obedecer a sua vontade, se a gente não buscar conhecer a sua palavra, nós não vamos conhecer quem Ele é. É disso que Jesus está falando. Não adianta a gente ficar esperando espetáculos, shows. O que nós precisamos é ter intimidade com Ele. O que a nossa vida precisa é de intimidade com Deus. É a presença de Deus e nós temos que buscar incessantemente, insistentemente. Tem um versículo em Mateus que ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque quem tem um encontro com Jesus, quem realmente é discípulo, é seguidor de Jesus, mesmo quando escuta da parte dele palavras duras, mesmo quando é repreendido, mesmo quando é corrigido por ele, mesmo quando é reprovado por ele, não abandona. Quem conhece essa história, a gente vai ler daqui a pouco, sabe. Quem é o discípulo que diz: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É Pedro. É aquele que tem um momento que Jesus disse: se afaste de mim, Satanás, porque ele estava fazendo algo que não era da vontade de Deus, embora ele estava bem intencionado. Mas uma coisa interessante na vida de Pedro, que era impulsivo, que muitas vezes errava, se precipitava, falava quando às vezes não era para falar, ou falava o que não deveria falar, mas tem horas que ele acerta. Mas ele não desiste, ele está com Jesus. Mas ele negou, é verdade, ele nega. Mas depois ele chora amargamente, ele se arrepende e ele não deixa de estar na presença de Jesus. Ou nós nos envolvemos, ou nós nos relacionamos com Deus nesse nível de nos alimentar todo dia da sua presença, ou nós não poderemos conhecer de fato quem Deus é. Por isso que Jesus disse: é preciso comer desse pão, é preciso beber do seu sangue, é preciso provar, é preciso experimentar, mas é preciso se aprofundar nesse relacionamento com Deus. E aí, continuando, quem pode ouvir as palavras de Jesus? Qual era o problema daquela multidão? Olha o versículo 64 que Jesus diz a eles: contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus está dizendo para muitos dos seus discípulos: sabe por que essa palavra é dura? Porque muitos de vocês não podem ouvir. E eram seguidores, discípulos dele. E ele estava dizendo: há descrentes, há pessoas que não creem no meio de vocês. Há pessoas que não têm esse entendimento, esse relacionamento comigo. Há pessoas que não estão dispostas a comer do pão, a beber do seu sangue. Há pessoas que não estão dispostas a ter um relacionamento íntimo com Deus. Há pessoas que não estão dispostas
dispostas a deixar as coisas materiais, a deixar o amor ao dinheiro, às riquezas, aos prazeres dessa vida. Tem muita gente que quer seguir Jesus, mas quer seguir do seu jeito. E ele está dizendo, é porque tem pessoas entre vocês que não creem, que não têm fé, que não estão dispostas, de fato, a me seguirem. Era isso que ele estava ensinando àquela multidão. É possível estar na presença de Jesus, é preciso provar, experimentar dos seus milagres e mesmo assim não ser uma pessoa que crê nele verdadeiramente. Quem crer num Cristo que é Senhor e Salvador, quem de fato se alimenta de Jesus, é quem pode ouvir as suas palavras. A multidão, as pessoas diziam ali que o discurso de Jesus era duro. E aí eu quero que você observe o versículo 70 e o versículo 71. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ora, Jesus chamou Judas de diabo, mas ele não era o diabo. Mas João, no Evangelho, aqui mesmo lá na frente, quando Judas vai finalmente trair e entregar Jesus às autoridades, a Bíblia diz que, João registra e diz que o diabo, Satanás, entrou nele. O que Jesus está dizendo, o que o texto nos ensina aqui, é que mesmo no meio dos 12, que eram os mais fiéis seguidores de Jesus, tinha um, e Jesus sabia disso, né? Ele sabia, sempre soube disso. Mas quando ele diz, tinha um deles que é diabo, é que Judas se comprometeu tanto com o pecado, ele alimentou tanto a sua alma, o seu coração, com o pecado, com a desobediência, a ponto de Jesus dizer, um de vocês é diabo. A ponto de João, a escrever o Evangelho, dizer, olha, o diabo entrou nele, entrou dentro dele. O nível de comprometimento dele era tão grande com a desobediência, com a rebelião contra Deus, que agora o diabo estava como Senhor da sua vida. Ou nós nos comprometemos com Jesus, como ele disse aqui, para buscarmos um relacionamento com ele, de nos alimentar dele, de comer do seu pão, de beber do seu cálice, do seu sangue. Ou nós temos esse nível de comprometimento, ou nós estaremos nos alimentando de outras coisas que nos afastam de Deus. Estaremos dando brechas, portas abertas para que o diabo entre. E em João 10:10 diz lá que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ali Jesus falava não apenas do diabo, mas da religião, de toda a escravidão, de tudo que veio antes para afastar e não aproximar as pessoas de Deus. E a Bíblia diz que o diabo é o inimigo de nossas almas. Ele é o inimigo do povo de Deus. Ele quer destruir as nossas vidas. Por isso o texto diz aqui que Judas, ele se envolveu tanto. Por isso que nós precisamos nos envolver com Cristo, com a sua palavra e buscar a vontade dele em nossas vidas. O versículo 66 ao 69 vai dizer assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Os discípulos, uma multidão de discípulos, muitos discípulos o abandonaram. Mas ele olha para os 12 e pergunta, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem se retirar? E aí, Simão Pedro responde, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quem pode ouvir as palavras de Jesus? As duras palavras de Jesus. Quem quer seguir as palavras de vida eterna? Quem entende que a sua vida não se resume apenas a esta vida? Quem compreende e entende que a sua vida é eterna? Que quem de fato compreende, entende e crê que um dia se encontrará com Deus, que a nossa vida não se resume a essa existência aqui. Quem crê num Cristo que é Senhor, que é Salvador, quem quer alimentar-se de Jesus e ter sua vida transformada por Ele.
quem entende que a obra de Deus é transformar o nosso caráter, transformar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, é transformar a nossa vida. Essa é a obra de Deus. Isso é salvação, isso é transformação, isso é Cristo habitando em nós, isso é alimentar-se do pão vivo que desceu do céu. É isso que ele estava dizendo quando disse: eu sou o pão vivo que veio ao mundo para dar vida ao mundo. Ele veio dar um novo significado à nossa vida, um significado que não se resume apenas a Deus resolver os problemas aqui dessa terra, mas um significado que é principalmente Deus resolveu o nosso maior problema, que é a condenação que o pecado nos trouxe, que é nos salvar dos nossos pecados e nos garantir uma vida eterna. Se você lê, e eu aconselho que você leia em casa todo esse capítulo 6 de João, você vai ver que Jesus vai várias e várias vezes repetir para aquela multidão: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim dar vida eterna, e aquele que vem a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Quem quer conhecer Jesus, quem quer ter um relacionamento íntimo com Ele, escuta as palavras de Jesus, segue as palavras de Jesus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, porque aqueles 12, mesmo tendo um que estava desviado do propósito de Deus, mas os 11, por que eles tinham essa certeza? Porque eles conheciam. Pedro diz: nós cremos, nós temos fé, nós sabemos que tu és o Santo de Deus, sabemos que tu és aquele que Deus enviou para nos salvar. Porque eles tinham um relacionamento com Deus. E esse é o relacionamento que Deus deseja ter com cada um de nós. Essa é a vida que Jesus deseja para cada um de nós. Para isso, nós precisamos nos alimentar dele. Precisamos, como ele disse, comer do seu corpo, beber do seu sangue. Precisamos ter esse nível de intimidade com Deus, buscar cada dia aprofundar a nossa intimidade com Deus, para que possamos de fato conhecer e experimentar quem é Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Eu vou pedir que vocês coloquem de pé para a gente orar. Eu queria concluir essa palavra com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veio para nos salvar, veio para nos dar vida e vida eterna. Nós agradecemos, Senhor, porque nós compreendemos a Tua palavra, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. E queremos, Pai, pedir que o Senhor fortaleça a fé de cada pessoa aqui nessa noite, de cada um que ouviu a Tua palavra, para que possa verdadeiramente receber em sua vida, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, da intimidade com o Senhor Jesus. Que cada um de nós possa ter a convicção, a certeza, que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos nos alimentar do Senhor a cada dia. Afasta de nós, Senhor, toda distração, tudo que tenta nos afastar da Tua presença. Afasta-nos de nós mesmos, da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa carne, para que nós estejamos, ó Deus, a cada dia desejando e buscando incessantemente nos alimentar do Senhor, da Tua palavra, orando, falando com o Senhor todos os dias, buscando a Tua presença e obedecendo a Tua vontade em nossas vidas. Fala a cada coração nessa noite, ó Pai, que cada vida possa diante do Senhor tomar a decisão que entender que é a melhor, que cada vida possa se posicionar e responder ao que ouviu nessa noite da Tua palavra, responder ao Senhor conforme tem sentido tocado em seus corações. Que o Senhor faça a obra, porque a Tua palavra nos ensina que ela mesma, a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que Te agrada, ela realiza a obra em cada coração. Que Teu Espírito Santo possa convencer os corações, que possa tocar nos corações, para que nessa noite
possa haver reconciliação com o Senhor, possa haver perdão, possa haver salvação, para que cada vida aqui que entendeu a Tua palavra possa estar diante do Senhor e tomando uma decisão especial de confiar no Senhor, de entregar o controle, o senhorio das suas vidas ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Eu queria só, para a gente